Acabamos de inaugurar uma loja aqui na Estrada dos Bandeirantes, Jacarepaguá, para sua comodidade. Aqui você vai encontrar o maior sortimento da marcenaria que você pode imaginar, tá? Não perca, venha nos conhecer, venha nos visitar. Estamos abertos de 8 às 17 horas, todos os dias de segunda a sexta, no sábado, de 8 ao meio-dia. Não perca essa oportunidade de conhecer a maior empresa para marcenaria do Brasil.